Eu nunca vou esquecer daquela noite em que eu me sentei na cama, com o celular na mão, e pensei, é só R$ 50, não vai mudar nada na minha vida. Se alguém tivesse me contado que aquela decisão aparentemente boba iria me arrastar para um dos períodos mais complicados da minha vida, eu teria rido na cara da pessoa. Mas foi exatamente assim que começou. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo esse vídeo e siga o canal para receber mais histórias como a minha. Às vezes, a gente acha que controla tudo, que nada de ruim vai acontecer, e é nesse momento que a gente se engana mais feio. Eu sempre gostei de coisinhas de celular, joguinhos que passam o tempo, que fazem a gente esquecer dos problemas do dia a dia. Trabalho em escritório, passo o dia resolvendo pepino, e quando chego em casa só quero desligar a mente. Foi aí que o tal do joguinho do tigrinho apareceu pra mim. Na verdade, não foi nem eu que saí procurando. Ele começou a me aparecer em propagandas, aqueles vídeos que mostram alguém ganhando dinheiro fácil, sorrindo, falando que tinha acabado de pagar as contas só clicando umas vezes na tela. No começo eu achava engraçado, parecia forçado demais, mas ao mesmo tempo tinha uma coisinha ali que despertava curiosidade. Depois começaram os comentários de colegas do trabalho. Uma amiga falou que tinha testado, que colocou uns trocados só de brincadeira e que tinha conseguido multiplicar em poucos minutos. Outra falou que o namorado dela tinha tirado dinheiro e usado para comprar pizza. Eu ouvia essas histórias e, mesmo sem acreditar 100%, ficava com aquilo na cabeça. A sensação era a seguinte: se tanta gente está falando, talvez realmente funcione. E eu não estava num período fácil. Tinha acabado de sair de um relacionamento complicado, estava me sentindo sozinha, tentando ocupar minha mente de qualquer jeito. Quando a gente está assim, qualquer distração parece um alívio. Então um dia, sem pensar muito, baixei o aplicativo. Lembro que foi numa sexta-feira à noite. Eu tinha chegado do trabalho exausta, coloquei uma série para rodar na TV, mas não estava prestando atenção em nada. Peguei o celular, abri a loja de aplicativos e lá estava ele, me chamando como se fosse uma coisa boba e inofensiva. A primeira sensação foi até divertida. O joguinho tinha cores fortes, musiquinha animada, parecia feito para encantar. E eu entrei com a mentalidade de que seria como gastar com uma pizza, ou uma saída rápida, só uma coisinha de lazer. R$ 50 não iriam me fazer falta, pensei. Era como se fosse uma aposta comigo mesma, mas sem grandes riscos. A minha frase foi exatamente essa: só R$ 50 e pronto, nunca mais. No fundo, eu sabia que não era o tipo de coisa que deveria mexer, mas a tentação era grande. E quando a gente fala, só uma vez, é como se desse permissão para ir além. Foi nesse momento que eu percebi o poder que a curiosidade tem. É como quando alguém diz para você não olhar para algo e imediatamente você quer olhar. O tigrinho entrou na minha vida dessa forma, como uma mistura de curiosidade, distração e uma pitada de esperança de que poderia acontecer comigo o mesmo que eu via nos anúncios, transformar um pouquinho em muito. Eu lembro da minha primeira rodada. Apostei pouco, porque não tinha coragem de ir com tudo de cara. E logo de início ganhei uma quantia pequena. Foi o suficiente para me dar uma sensação estranha, como se fosse uma prova de que talvez realmente fosse possível ganhar dinheiro ali. O coração bateu mais rápido, senti um frio na barriga, e por alguns segundos pensei: e se eu tivesse colocado mais? É impressionante como esse pensamento vem rápido, quase sem controle. Mas eu não queria admitir isso. Então continuei jogando como se fosse uma brincadeira. A cada clique, a cada som do jogo, parecia que eu estava sendo puxada para dentro daquele mundo. Eu esquecia da hora, esquecia do cansaço, esquecia até da série que estava passando na TV. E era só o começo. Naquele instante eu ainda acreditava que estava tudo sob controle, que a minha promessa de não passar dos R$ 50 estava intacta e que no dia seguinte eu ia rir disso tudo, deletar o aplicativo e seguir a vida normalmente. O que eu não sabia é que essas pequenas sensações iam se acumular. A primeira vitória me deu confiança, e as pequenas perdas não me desanimaram, porque eu sempre pensava: é só mais uma rodada, eu recupero já já. E a cada jogada, eu sentia que a minha mente estava sendo treinada para continuar,
como se fosse impossível parar no meio. Se eu pudesse descrever aquele início em uma palavra, seria encantamento. Não parecia perigoso, não parecia prejudicial. Era só eu, meu celular e uma tela colorida, com promessas de diversão e, quem sabe, um dinheirinho extra. Mal sabia eu que, ao aceitar gastar aqueles R$ 50, eu estava abrindo a porta para algo que iria muito além de uma simples noite de entretenimento. O mais irônico de tudo é que, nesse começo, eu tinha plena consciência de que era só uma jogada de marketing. Eu já tinha lido sobre esses jogos, sabia que existiam pessoas que perdiam dinheiro, mas a gente sempre acha que comigo vai ser diferente. E é exatamente essa frase que engana. Eu achava que estava vacinada contra qualquer exagero, que teria maturidade para parar na hora certa. E essa autoconfiança foi a minha primeira armadilha. Quando penso nesse primeiro contato, lembro da mistura de sentimentos. Tinha a animação de experimentar algo novo, a esperança de ganhar, a sensação de que eu estava fazendo parte de um grupo secreto de pessoas que conheciam um atalho para ganhar dinheiro. Era quase como se eu estivesse descobrindo um truque escondido que ninguém mais sabia. Essa ilusão é muito forte. E a cada vez que eu lembrava da frase que eu mesma tinha dito, só R$ 50 e pronto, parecia que eu me sentia até mais segura. Como se fosse um contrato comigo mesma. Eu não tinha ideia de que contratos desse tipo podem ser quebrados tão facilmente quando a emoção entra em jogo. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquele primeiro contato não foi apenas um momento de diversão, mas o começo de uma história bem mais complicada. Só que naquele dia, naquela noite, eu não fazia ideia. Para mim, era apenas eu, meu celular e um joguinho colorido que prometia emoção rápida e barata. E, sinceramente, parecia inofensivo demais para causar qualquer problema. O que eu aprendi depois é que o perigo se esconde justamente aí, nas coisas que parecem pequenas, bobas e sem consequência. Foi assim que tudo começou, com uma promessa simples, quase inocente, e um clique que eu achei que não ia mudar nada. A primeira vez que eu realmente joguei, de verdade, foi um misto de emoção, frio na barriga e aquela sensação estranha de estar fazendo algo errado, mas ao mesmo tempo divertido. Eu já tinha baixado o aplicativo e colocado os R$ 50 que eu tinha prometido gastar, mas ainda não tinha coragem de sair clicando feito doida. Fiquei uns bons minutos só olhando a tela, tentando entender as cores, os botões, o que significava cada símbolo. O jogo parecia ter sido feito exatamente para hipnotizar. Era música alta, luz piscando, bichinhos sorrindo, como se tudo ali tivesse sido pensado para me prender. Quando finalmente cliquei na primeira rodada, meu coração acelerou. Pode parecer exagero, mas foi como se eu tivesse pulado de uma escada alta sem saber onde ia cair. Eu respirei fundo, fechei os olhos por um segundo, e quando abri, a tela mostrava que eu tinha ganhado. Não era muito, mas era mais do que eu tinha apostado. Acho que foi uns R$ 8, não lembro ao certo, mas lembro da sensação. Parecia que o jogo estava me dando boas-vindas, como se dissesse, tá vendo, você acertou em entrar aqui. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu tinha colocado pouco e ganhado mais. Era como se o jogo tivesse me mostrado uma porta secreta, um caminho escondido, e eu tinha sido esperta o suficiente para achar. E aí começou a surgir aquele pensamento perigoso, e se eu tivesse colocado mais? Esse, e se é traiçoeiro. Ele fica ecoando na mente, fazendo a gente acreditar que perdeu uma oportunidade, mesmo quando ganhou. Eu não falei para ninguém naquela noite, mas eu me senti especial. Me senti como se tivesse descoberto algo que não era para qualquer um. Lembro de sorrir sozinha, de levantar da cama animada, de sentir o coração leve, como se de repente eu tivesse achado uma solução para problemas que eu nem sabia que queria resolver. Porque ganhar aqueles poucos reais não ia mudar nada nas minhas contas, não ia transformar minha vida, mas a sensação, essa sim, era poderosa. Continuei jogando, e como acontece na maioria das vezes, nem sempre a sorte estava do meu lado. Perdi algumas rodadas, e logo aquele ganho inicial já não fazia tanta diferença. Só que, em vez de me desanimar, aquilo me fez querer continuar. Porque a lógica era simples na minha cabeça: se eu ganhei uma vez, eu posso ganhar de novo.
E se eu perdi agora, basta mais uma tentativa para reverter. Era como se o jogo tivesse plantado uma sementinha de esperança que não parava de crescer. O mais impressionante foi como eu fui esquecendo do tempo. Eu tinha começado por volta das 9 da noite, achando que ia brincar um pouquinho antes de dormir. Quando percebi, já passava de meia-noite. 3 horas tinham passado voando, e eu não tinha nem visto a hora girar. Eu só estava lá, apertando botões, comemorando quando ganhava e bufando quando perdia, mas sem conseguir largar. A série na TV já tinha terminado fazia tempo, a casa estava em silêncio, e eu só conseguia pensar em tentar mais uma rodada. Eu tinha prometido a mim mesma que seriam só R$ 50, e até ali estava cumprindo. Só que uma coisa aconteceu, mesmo sem colocar mais dinheiro naquele momento, eu já estava presa à sensação. Quando deitei a cabeça no travesseiro, não consegui dormir. Ficava relembrando o momento em que ganhei logo na primeira jogada, aquela musiquinha de vitória tocando, as moedas caindo na tela como se fossem de verdade. Era como se meu corpo ainda estivesse ligado ao jogo, mesmo depois de desligar o celular. E no dia seguinte, adivinha qual foi a primeira coisa que eu fiz ao acordar? Abri o aplicativo. Antes mesmo de escovar os dentes, antes de olhar as mensagens no WhatsApp, eu queria ver se a sorte ainda estava lá. Eu me lembro perfeitamente de olhar pro espelho e pensar, nossa, eu tô empolgada com isso como se fosse criança esperando o presente de aniversário. Era exatamente essa sensação, uma mistura de ansiedade boa com a esperança de que algo incrível estava prestes a acontecer. O que eu não percebia naquela hora era que essa emoção toda estava começando a me enganar. Porque ganhar um pouquinho dava a impressão de que eu estava no caminho certo, e perder só fazia eu querer recuperar. Era um ciclo silencioso, que eu não tinha consciência, mas que já começava a se formar. Naquele primeiro fim de semana, eu me peguei inventando desculpas para ter tempo sozinha. Em vez de aceitar um convite de amigas, preferi ficar em casa descansando. Mas a verdade é que eu queria jogar. Eu queria sentir de novo aquela descarga de emoção que tive na primeira vez. É estranho falar isso agora, porque parece óbvio que eu estava exagerando, mas na época não parecia nada demais. Para mim era só um joguinho, só um passatempo. Eu ainda lembro de uma cena que ficou marcada. No domingo de manhã, minha mãe ligou perguntando se eu ia passar lá para almoçar, e eu inventei que estava cansada do trabalho, que precisava descansar. Mas a real é que eu já estava deitada no sofá, celular na mão, tentando ganhar de novo. Olhando para trás, vejo que ali já existia uma escolha que falava muito sobre o que viria depois. Eu estava preferindo a tela colorida do tigrinho a momentos reais com pessoas de verdade. Mas, claro, eu não admitia isso. Eu me enganava dizendo que era só um período, só uma fase, só uma diversão rápida. A primeira vez que joguei de verdade me deixou essa marca, a sensação de que tinha algo maior ali, algo que poderia me dar uma saída, uma alegria diferente, algo que eu não encontrava no meu dia a dia. E essa ilusão foi a chave para eu continuar. Eu não sabia ainda, mas aquela primeira experiência, aquele frio na barriga, aquele ganho inicial, tinham acendido uma chama. E quando a gente acende uma chama dentro da gente, por menor que seja, ela vai pedindo cada vez mais lenha. E foi assim que, depois dessa primeira vez, eu não consegui mais olhar pro jogo como uma simples brincadeira. Ele já tinha ocupado espaço dentro da minha mente. Eu lembro direitinho do momento em que eu estabeleci a tal promessa. Eu estava sentada na cama, com o celular na mão, olhando para a tela do aplicativo e repetindo em voz baixa, só R$ 50, só R$ 50, não mais que isso. Parecia uma regrinha simples, uma forma de me proteger, como se fosse um limite intransponível. Eu acreditei de verdade que aquilo ia me segurar, que bastava repetir essa frase e tudo estaria sob controle. Na minha cabeça, era como se eu estivesse assinando um contrato comigo mesma. E eu tinha orgulho de ser alguém que cumpre palavra. Sempre fui aquela pessoa que, quando promete alguma coisa, faz de tudo para não voltar atrás. Então a promessa dos R$ 50 parecia perfeita, clara, direta, sem chance de dar errado. Afinal, qual seria a dificuldade de segurar um gasto pequeno como esse? Eu já tinha gastado muito mais em um jantar ou em roupas que usei poucas vezes.
O problema é que o jogo não parecia um gasto. Não era como passar o cartão numa loja e ver o saldo diminuir. Era só um clique, um botão, e pronto. Eu não sentia a mesma dor que sinto quando pago uma conta. Era leve, quase invisível. E isso tornava a promessa ainda mais importante, porque era minha única âncora. Durante alguns dias, essa regra funcionou. Eu entrava no aplicativo, jogava um pouco, perdia, ganhava, me animava, me frustrava, mas sempre com a certeza de que não ia passar daquele valor. Eu me repetia: não tem problema, é só lazer, é como se fosse gastar num cinema. E comparava com outras formas de diversão para me convencer de que estava tudo bem. Só que, quanto mais eu jogava, mais eu percebia que aquela promessa estava sendo testada. O jogo parecia feito para me empurrar a gastar mais. Ele me mostrava bônus se eu colocasse um pouquinho extra, me mandava notificações dizendo que eu tinha rodadas grátis esperando por mim, me fazia acreditar que a chance de ganhar estava sempre por um fio. E cada vez que eu lia uma dessas mensagens, a promessa dos R$ 50 parecia menor, quase frágil. Eu lembro de uma noite específica, depois de um dia estressante no trabalho. Eu tinha brigado com uma colega, saí do escritório carregando um peso enorme nas costas. Cheguei em casa, joguei a bolsa no sofá, abri o celular e pensei: eu mereço relaxar, eu mereço me distrair. E quando abri o aplicativo, lá estava uma promoção: depósito dobrado por tempo limitado. A tela piscava, os sons eram chamativos, como se o jogo estivesse falando comigo diretamente. Foi aí que eu olhei pro valor que restava na conta e senti a tentação forte. A promessa dos R$ 50 parecia uma muralha, mas com várias rachaduras. E eu resisti naquela noite. Sim, resisti. Mas a verdade é que aquilo me deixou inquieta. Passei horas pensando em como teria sido se eu tivesse aceitado a oferta, se eu tivesse colocado mais dinheiro. Era como uma voz me dizendo: você está se privando de uma oportunidade, por quê? A promessa, que antes me dava segurança, agora começou a me dar ansiedade. Essa ansiedade se tornou rotina. Sempre que eu jogava, tinha que lutar comigo mesma. Eu repetia a frase: só 50, só 50. Mas a sensação de que eu estava me limitando demais ficava martelando. E a cada perda, esse limite parecia ainda mais cruel, porque eu acreditava que, se pudesse colocar mais, talvez tivesse chance de recuperar. Eu não sei se você já sentiu isso, mas é como estar diante de uma porta trancada, sabendo que atrás dela pode ter algo incrível, e você tem a chave no bolso, mas insiste em não usá-la. O limite que eu mesma tinha imposto começou a parecer uma prisão. Eu não enxergava mais como proteção, e sim como algo que me impedia de alcançar uma possível vitória. E o mais contraditório é que, ao mesmo tempo em que a promessa me prendia, ela também me fazia sentir melhor comigo mesma. Porque, enquanto eu cumpria, eu podia me convencer de que estava no controle, de que não tinha nada demais acontecendo. Era uma falsa sensação de equilíbrio. Os dias foram passando, e eu percebi que já não aproveitava o jogo da mesma forma. Não era mais só diversão. Eu jogava com uma mistura de pressa e preocupação, tentando ganhar o suficiente dentro daqueles R$ 50. Cada rodada tinha peso. Se eu ganhava, respirava aliviada. Se eu perdia, sentia raiva. E o tempo inteiro, aquela voz na minha cabeça dizia: você poderia estar jogando mais, poderia estar aumentando suas chances. Foi nesse ponto que a promessa começou a se transformar em uma armadilha emocional. Ela me deixava dividida entre o orgulho de estar segurando e a frustração de não ir além. E essa frustração, silenciosa, foi se acumulando até o dia em que a muralha ruiu de vez. Quando penso hoje na promessa dos R$ 50, vejo que ela nunca foi realmente suficiente para me proteger. Porque ela dependia só de mim, da minha força de vontade, e o jogo era feito para testar essa força a cada minuto. Eu não tinha como ganhar essa batalha sozinha. Eu não percebia, mas a cada notificação, a cada promoção piscando na tela, eu estava sendo empurrada um pouquinho mais perto da beira do precipício. E, como toda promessa quebrada, o impacto quando isso aconteceu foi enorme. Mas essa já é outra parte da minha história.
Eu queria muito dizer que lembro dessa noite como uma coisa distante, como se fosse só um detalhe sem importância, mas a verdade é que cada segundo ficou marcado na minha memória. Era uma sexta-feira, eu tinha acabado de receber o salário. O dinheiro tinha caído de manhã na conta, e eu tinha planos claros: pagar as contas de casa, separar a parte do aluguel, guardar um pouco para mim. Só que ao longo do dia, aquele pensamento começou a crescer na minha cabeça: e se eu colocar só mais um pouquinho no jogo, agora que tenho dinheiro sobrando? Eu repeti para mim mesma que eu tinha feito a promessa, que não ia passar de R$ 50. Só que, dessa vez, tinha uma diferença: eu estava cansada, estressada, sentindo um vazio enorme. Sabe aquele tipo de dia em que você quer esquecer de tudo? Era exatamente assim. E eu pensei: eu mereço, só hoje, só uma exceção. E foi nessa exceção que tudo desandou. Coloquei primeiro R$ 50, como de costume. Joguei algumas rodadas, perdi rápido. A frustração veio como um soco. Eu olhei para a tela, suspirei fundo e pensei: pronto, acabou, vou dormir. Mas aí veio aquela voz interna, sussurrando: você acabou de receber, tem dinheiro na conta, coloca mais 50 só para recuperar o que perdeu. Eu hesitei por alguns minutos, mas acabei cedendo. E quando percebi, já não eram mais 50. A cada perda, eu sentia uma urgência maior em recuperar. Era como se eu estivesse numa corrida contra o tempo, tentando voltar ao ponto inicial. Eu dizia para mim mesma: se eu só recuperar o que perdi, eu paro. Mas nunca parava. Ganhei algumas rodadas, sim, mas cada vitória parecia só me empurrar para apostar mais. Porque se eu conseguir recuperar, por que não tentar ganhar ainda mais? E assim, pouco a pouco, o valor foi crescendo. Coloquei 100, depois 200. Quando percebi, já estava mexendo em dinheiro que era para pagar o aluguel. Eu sabia disso, sabia exatamente de onde estava tirando, mas a ansiedade era tão grande que parecia impossível parar. Era como se o jogo tivesse tomado conta da minha mente. Eu não pensava mais em contas, em responsabilidades, em nada. Só queria ver a tela brilhando com a mensagem de vitória. A madrugada foi passando, e eu nem vi. Estava deitada na cama, luz apagada, só o brilho do celular iluminando o quarto. O coração batia acelerado, a respiração curta, como se eu tivesse correndo. Minhas mãos suavam, e a cada rodada perdida eu sentia um calor subir pelo corpo. Eu repetia: mais uma vez, só mais uma vez. Quando olhei pro saldo da conta, senti um choque. O salário inteiro tinha sumido. Dinheiro de contas, de comida, do aluguel, tudo. Fiquei paralisada por alguns segundos, como se não fosse real. Apertei os olhos, fechei o aplicativo, abri de novo, esperando que tivesse lido errado. Mas não, era aquilo mesmo, eu tinha gastado tudo em poucas horas. O desespero bateu forte. Senti uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. Larguei o celular na cama e comecei a andar de um lado pro outro no quarto, como se pudesse fugir de mim mesma. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de fazer. Tentei me convencer de que não era tão grave, de que eu ia dar um jeito, mas no fundo eu sabia: eu tinha acabado de me afundar num buraco enorme. A vergonha foi imediata. Eu não queria contar para ninguém, não queria que ninguém soubesse. Me sentia burra, fraca, enganada. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Como eu, que sempre fui tão controlada com o dinheiro, podia ter feito aquilo? Como eu, que sempre falava para os outros sobre responsabilidade, tinha jogado fora um salário inteiro numa noite? As horas seguintes foram de angústia. Eu deitei, mas não consegui dormir. Ficava olhando pro teto, imaginando como ia pagar as contas, como ia explicar pro meu pai se ele perguntasse, como ia inventar desculpas pras amigas quando não pudesse sair no fim do mês. Era um peso esmagador, como se eu tivesse uma pedra no peito. E o pior de tudo foi perceber que eu tinha quebrado a minha promessa. Aqueles R$ 50 que eu tinha jurado nunca ultrapassar tinham virado pó diante de mim. Eu não só ultrapassei, como fui muito além. E a quebra dessa promessa me doeu tanto quanto a perda do dinheiro.
porque era como se eu tivesse traído a mim mesma. O silêncio daquela madrugada ficou marcado. Só o som da minha respiração ofegante, às vezes, a musiquinha do jogo que ainda ecoava na minha cabeça, mesmo depois de fechar o aplicativo. Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Era como se eu estivesse anestesiada, em choque. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava acordada, olhando pro celular como se fosse um inimigo. Eu sabia que não tinha mais volta, que o dinheiro não ia aparecer de novo, que eu tinha feito a pior escolha da minha vida até ali. O sentimento era de vazio, de derrota completa. Aquela noite foi o divisor de águas. Até então, eu ainda achava que estava no controle, que a promessa dos R$ 50 era suficiente para me proteger. Mas depois daquela madrugada, eu entendi que tinha perdido muito mais do que dinheiro. Eu tinha perdido a confiança em mim mesma, a paz de espírito e a sensação de segurança que eu sempre tive com minhas finanças. E a partir dali, as consequências começaram a se espalhar como uma mancha, alcançando todas as áreas da minha vida. Mas naquela noite, tudo o que eu conseguia sentir era medo. Medo do futuro, medo do julgamento dos outros, e principalmente, medo de mim mesma e das minhas próprias escolhas. Na manhã seguinte, quando acordei, ou melhor, quando me levantei, porque eu praticamente não dormi, a sensação era de estar com uma ressaca sem ter bebido nada. O corpo pesado, a cabeça latejando, os olhos ardendo. Eu me olhava no espelho e parecia outra pessoa. O mais estranho era que por fora nada tinha mudado, eu estava ali, com a mesma roupa de dormir, o mesmo quarto, os mesmos móveis. Mas por dentro eu me sentia destruída. A primeira coisa que fiz foi abrir o aplicativo do banco. Eu ainda tinha aquela pontinha de esperança infantil de que, sei lá, fosse um engano, que talvez eu tivesse sonhado, que talvez ainda houvesse dinheiro lá. Mas não. O saldo estava quase zerado, só uns trocados esquecidos. O salário inteiro tinha ido embora. Foi como levar um soco no estômago. Eu fechei os olhos e suspirei fundo, como se pudesse desfazer o que já tinha acontecido. Naquele instante, a realidade começou a pesar de verdade. Eu precisava pagar o aluguel até a terça-feira. Precisava quitar a fatura do cartão que vencia naquela semana. Precisava comprar comida. E tudo aquilo que era obrigação, que sempre esteve sob controle, agora parecia uma montanha impossível de escalar. Eu não sabia por onde começar. Fiquei andando pela casa como um fantasma. Abri a geladeira, fiquei encarando os potes sem fome nenhuma. Liguei a TV, mas não consegui prestar atenção. O celular apitava com mensagens de amigas combinando um café, e eu não tive coragem nem de responder. Eu só conseguia pensar, o que eu fiz da minha vida em uma única noite? A vergonha foi a primeira consequência forte. Vergonha de mim mesma, de ter quebrado minha promessa, de ter deixado a ganância falar mais alto, de ter jogado fora todo o dinheiro que eu suei tanto para conquistar. Era como se eu tivesse perdido não só dinheiro, mas também um pedaço da minha dignidade. Logo depois veio o medo. Como eu ia pagar as contas? Eu não podia simplesmente inventar dinheiro. E a pior parte era saber que ninguém poderia me salvar. Eu tinha que resolver sozinha, porque eu jamais teria coragem de contar para minha família o que aconteceu. Minha mãe sempre me elogiou por ser responsável, por não depender de ninguém. E agora, como eu ia olhar nos olhos dela? Como eu ia dizer que o aluguel estava atrasado porque eu joguei o salário fora? Passei o dia inteiro remoendo isso, sem conseguir pensar em mais nada. O mundo parecia seguir normal, mas dentro de mim estava um caos. Era sábado, tinha criança brincando na rua, vizinho assando carne na churrasqueira, mas nada daquilo fazia sentido. O meu universo tinha parado naquela madrugada. No domingo, a angústia aumentou. A cada hora que passava, o prazo das contas chegava mais perto. Eu abri o caderno onde costumo anotar os gastos do mês, e a sensação foi devastadora. Todos os números estavam lá, frios, organizados, me lembrando de cada responsabilidade que eu tinha deixado escapar. E eu, sem o salário que sempre foi meu porto seguro, estava perdida. E junto com a vergonha e o medo,
veio um sentimento de solidão muito grande. Porque eu não podia dividir isso com ninguém. Não tinha como mandar mensagem para uma amiga e dizer: olha, gastei meu salário todo no joguinho do tigrinho, o que eu faço? Eu imaginava a reação, os olhares de julgamento, as perguntas. Então eu calei. Fiquei com esse peso só para mim. Na segunda-feira, quando fui trabalhar, foi como carregar uma máscara. Me arrumei, passei maquiagem, vesti minha melhor roupa e fui sorrir no escritório como se estivesse tudo bem. Mas por dentro eu só conseguia pensar no boleto do aluguel, na fatura do cartão, no saldo da conta vazio. O sorriso no rosto era só fachada, porque cada vez que eu lembrava da noite de sexta, meu estômago revirava. E então começaram as pequenas mentiras. No trabalho, uma colega me chamou para almoçar fora e eu inventei que não estava com fome. Outra me convidou para dividir um táxi, e eu disse que ia de ônibus porque precisava passar em outro lugar. Tudo para esconder a realidade: eu não tinha dinheiro para nada. E essas mentiras, embora pequenas, me corroíam por dentro. A ansiedade se tornou minha companhia constante. Eu acordava já com o coração acelerado, pensando em como ia sair dessa enrascada. À noite, deitava na cama e ficava rolando de um lado pro outro, revivendo cada clique, cada aposta da madrugada que destruiu meu salário. Eu fechava os olhos e ainda ouvia a musiquinha do jogo, como se estivesse gravada na minha mente. E a cada dia que passava, a ficha caía um pouco mais. Não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança. Eu tinha me traído. Eu tinha quebrado a promessa que me mantinha em pé. E essa sensação era quase mais dolorosa do que ver a conta zerada. Eu tentei pensar em soluções rápidas. Pensei em pedir um adiantamento no trabalho, mas logo descartei. Pensei em vender algumas roupas, mas sabia que não ia render nem perto do que eu precisava. Pensei até em pedir emprestado para uma amiga, mas só de imaginar a conversa já me dava náusea. Eu não queria que ninguém soubesse. Então eu fiquei quieta, tentando carregar tudo sozinha. E essa escolha me isolou ainda mais. Eu parei de atender ligações, parei de sair, parei de conversar. O mundo parecia seguir normalmente, mas eu estava ali, presa no meu erro, remoendo o que tinha feito e sem saber como sair. As consequências imediatas não foram só financeiras. Foram emocionais, psicológicas, sociais. Eu perdi a paz de espírito, perdi a vontade de estar perto das pessoas, perdi o sono. O dinheiro tinha ido embora, mas junto com ele, eu também perdi um pedaço da minha vida. E naquela semana, enquanto eu andava pela cidade fingindo normalidade, só conseguia pensar numa frase: como eu fui capaz de jogar fora tudo em uma única noite? Essa pergunta ecoava sem parar, e eu ainda não tinha nenhuma resposta. O impacto daquela noite não ficou só no saldo zerado da conta. Ele se espalhou pela minha vida como uma onda que vai crescendo e derrubando tudo no caminho. No começo, eu achava que era só uma questão de dinheiro, que se eu desse um jeito de pagar as contas, tudo ia voltar ao normal. Mas logo percebi que o estrago era muito maior. Não era só sobre contas atrasadas, era sobre como eu estava me sentindo comigo mesma, e como isso afetava tudo ao meu redor. Primeiro veio a insônia. Eu deitava, fechava os olhos, mas a cabeça não parava. Ficava lembrando do som das rodadas, das luzes piscando, da tela que mostrava a cada minuto o quanto eu tinha perdido. O corpo pedia descanso, mas a mente não deixava. Às vezes, eu ficava virando de um lado pro outro até o sol nascer. E quando finalmente pegava no sono, sonhava com o jogo, com moedas caindo, com a sensação de tentar recuperar o que não tinha mais. Acordava ainda mais cansada do que quando tinha deitado. E esse cansaço começou a afetar meu trabalho. Eu chegava no escritório com olheiras, sem energia, distraída. As tarefas simples que antes eu fazia em minutos agora demoravam horas, porque eu não conseguia me concentrar. Minha chefe começou a reparar e fez comentários sutis, perguntando se estava tudo bem. Eu respondia que sim, forçava um sorriso, mas por dentro só pensava: se ela soubesse o que eu fiz, nunca mais confiaria em mim. O peso emocional foi tomando conta.
Eu me sentia fracassada. Toda vez que olhava para os boletos em cima da mesa, me vinha um nó na garganta. Antes, eu tinha orgulho de ser independente, de conseguir bancar minhas coisas, de ajudar minha mãe de vez em quando. Agora, eu mal sabia como ia chegar até o fim do mês. E essa sensação de incapacidade machucava muito mais do que qualquer falta de dinheiro. Com as amigas, a situação também mudou. Eu comecei a recusar convites porque não tinha como gastar. E quando elas insistiam, eu inventava desculpas, dizia que estava cansada, que precisava trabalhar até mais tarde, que não estava no clima. A verdade era que eu tinha medo de ser desmascarada. Eu pensava, e se elas percebem que eu não posso nem dividir uma pizza porque gastei tudo no joguinho? Então, aos poucos, fui me afastando. Aquelas rodas de risada e conversas que antes eram meu refúgio viraram um lembrete do que eu não conseguia mais viver. Na família, a dor era ainda maior. Minha mãe sempre me ensinou a ser responsável, a cuidar do que é meu, a nunca depender de ninguém. E eu sempre me orgulhei disso. Então, cada vez que falava com ela no telefone, sentia uma culpa enorme. Ela perguntava se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa, e eu dizia que sim, que estava tudo sob controle. Mas era mentira. Eu queria contar, queria pedir ajuda, mas a vergonha me calava. Eu tinha medo de decepcioná-la, medo de ouvir que eu não era a filha forte e responsável que ela acreditava. E aí veio a ansiedade. Aquela sensação constante de aperto no peito, de coração acelerado sem motivo. Eu acordava já tensa, passava o dia tensa, ia dormir tensa. Qualquer barulho mais forte me assustava, qualquer mensagem do banco no celular me dava um frio na barriga. Eu me sentia o tempo todo em alerta, como se estivesse prestes a enfrentar uma catástrofe. O isolamento também foi crescendo. Eu parei de sair, parei de conversar, parei até de me arrumar. Dias em que antes eu passava maquiagem para trabalhar, agora eu só prendia o cabelo de qualquer jeito e ia. O espelho virou um inimigo. Eu olhava e pensava, essa não sou eu, essa é uma pessoa perdida, que não consegue se controlar nem com o próprio dinheiro. E essa autocrítica constante me derrubava ainda mais. Aos poucos, percebi que o impacto estava chegando até na minha saúde física. Comecei a ter dor de estômago, como se uma pedra estivesse sempre ali, me lembrando do que eu tinha feito. Perdi a fome em alguns dias e, em outros, comia compulsivamente para tentar preencher o vazio. Meu corpo estava reagindo àquele peso emocional, e eu não sabia como aliviar. No trabalho, um dia uma colega perguntou se eu estava doente. Disse que eu parecia abatida, diferente. Eu sorri e respondi que era só cansaço, mas por dentro me senti exposta, como se ela tivesse enxergado o que eu tentava esconder. O mais difícil foi lidar com a solidão. Não porque eu não tivesse pessoas ao meu redor, mas porque eu não tinha coragem de dividir a verdade com ninguém. Era como carregar um segredo pesado demais. Eu queria gritar, pedir socorro, mas tinha medo do julgamento. Então eu me calava, e cada silêncio me afundava mais. Houve noites em que eu chorei sozinha no escuro, com o travesseiro encharcado. Chorava não só pelo dinheiro, mas pelo que eu sentia que tinha perdido dentro de mim, a confiança, a força, o orgulho. Chorava pelo medo do futuro, pelo arrependimento de cada clique naquela tela. Chorava pela sensação de estar presa em algo que eu não sabia como sair. E essa foi talvez a maior marca desse impacto, a perda de esperança. Eu comecei a acreditar que não ia dar conta, que não tinha como me levantar. Os dias passaram a ser uma repetição de ansiedade, culpa e medo. Eu levantava, ia trabalhar, fingia normalidade, voltava para casa, chorava escondida. Um ciclo silencioso que ninguém via, mas que me consumia por dentro. O impacto na minha vida pessoal e emocional foi devastador porque não ficou restrito a uma área só. Ele mexeu com meu sono, com minha saúde, com meu trabalho, com meus relacionamentos, com minha autoestima. Foi como se um erro tivesse espalhado raízes em todas as partes da minha vida. E eu percebi que não dava mais para fingir que era só um joguinho, só uma noite, só um deslize. Eu estava diante de algo muito maior,
e precisava decidir se ia continuar me escondendo ou se ia dar um passo para tentar mudar. Mas até chegar nesse momento de virada, eu ainda tive que enfrentar muito medo, muita dor e muitas noites em claro. Depois de semanas vivendo nesse ciclo de ansiedade, culpa e medo, finalmente chegou um momento em que eu não consegui mais me enganar. Eu olhei para mim mesma e pensei: isso não pode continuar assim. Eu não posso deixar que uma decisão de uma noite domine minha vida inteira. Foi estranho, porque ao mesmo tempo que eu sentia vergonha, também senti uma espécie de alívio. Reconhecer o problema foi o primeiro passo, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez houvesse uma saída. Eu comecei devagar. Primeiro, admiti para mim mesma que precisava de ajuda. Não foi fácil. Passei dias resistindo, dizendo que conseguiria sozinha, que era só uma fase ruim, que era possível reverter tudo com força de vontade. Mas eu sabia que isso não ia funcionar. Então respirei fundo e busquei informações sobre como lidar com esse tipo de situação. Procurei relatos de pessoas que tinham passado por algo parecido, li artigos, participei de grupos online anônimos. E, aos poucos, percebi que não estava sozinha. O segundo passo foi abrir o jogo com alguém de confiança. Escolhi minha melhor amiga, alguém que me conhece há anos e que sempre esteve ao meu lado nos momentos difíceis. Chamei ela para conversar e contei tudo, cada detalhe daquela noite, como eu me senti, como estava lidando com as consequências. Foi um peso enorme que eu tirei das costas. Ela não me julgou, só me escutou. E foi incrível perceber que, ao falar, eu comecei a recuperar uma parte de mim que havia perdido, a esperança. Depois disso, comecei a organizar minha vida financeira. Fiz uma planilha, anotei cada conta, cada dívida, e comecei a traçar estratégias para colocar tudo em ordem. Não foi rápido nem fácil, mas cada pequena vitória, cada conta paga, cada passo que eu conseguia dar, me dava um pouco mais de confiança. Eu ainda tinha medo, ainda sentia ansiedade, mas pela primeira vez eu estava fazendo algo ativo, algo que me fazia sentir no controle novamente. Também comecei a trabalhar na minha saúde emocional. Passei a reservar alguns minutos do dia para meditar, escrever no diário, respirar fundo e me reconectar comigo mesma. Aos poucos, comecei a perceber que não precisava me punir para sempre, que era possível aprender com os erros e crescer com eles. E, olhando para trás, percebi que aquele momento de virada foi essencial. Porque antes dele, eu estava perdida, afogada na própria culpa. Depois dele, comecei a reconstruir minha vida, passo a passo. Cada dia se tornou uma oportunidade de me reerguer, de provar para mim mesma que eu era capaz de retomar o controle, mesmo depois de um erro tão grande. Eu sei que pode parecer difícil acreditar, mas é possível. É possível reconhecer quando algo está errado, é possível buscar ajuda, é possível reconstruir a confiança em si mesmo. E eu quero que você que está assistindo este vídeo saiba disso também. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está enfrentando dificuldades parecidas, não ignore. Falar sobre o problema, buscar orientação, aprender com os erros, tudo isso faz a diferença. Você não está sozinho, mesmo que às vezes pareça que está. E se você quer acompanhar a minha história completa, entender cada detalhe do que aconteceu e como consegui começar a me reerguer, inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também com alguém que pode se inspirar com essa história, porque falar, ouvir e aprender juntos é o primeiro passo para mudar. O que eu aprendi com tudo isso é que uma decisão aparentemente pequena pode ter consequências enormes. Aquela noite em que eu pensei que só R$ 50 não fariam diferença acabou mudando semanas da minha vida, afetando meu sono, meu trabalho, meus relacionamentos e até minha autoestima. Eu aprendi que promessa nenhuma, por mais firme que a gente faça para si mesmo, é suficiente se a emoção e a impulsividade entrarem no caminho. Hoje, eu quero alertar você que está assistindo: jogos que parecem inofensivos podem ser muito mais perigosos do que parecem. A sensação de controle, a adrenalina, a expectativa de ganhar, tudo isso cria uma armadilha silenciosa. O importante não é só o dinheiro, mas a forma como isso afeta sua mente, seu dia a dia e as pessoas que você ama.
Eu também aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Falar com alguém de confiança, organizar a vida financeira, cuidar da saúde emocional, essas pequenas ações fazem toda a diferença. Não espere que a situação fique insustentável para agir. Se você está passando por algo parecido, ou conhece alguém que possa estar, abra os olhos. Reconheça o problema, procure apoio e saiba que é possível recomeçar. Cada passo conta, mesmo que seja pequeno. E se essa história tocou você, se fez refletir ou aprender algo, compartilhe, curta e se inscreva no canal. É assim que histórias como a minha podem ajudar outras pessoas a não cometer os mesmos erros e a encontrar força para seguir em frente.